Que história é essa de compartilha valores comuns? Quer dizer, o regime do Putin é uma tirania, né, com uma democracia falsa, uma falsa democracia, ele se perpetua no poder, aprovou lá uma lei que ele pode ficar o tempo que ele quiser. Desde que assumiu, ele só deixou o lugar lá para um testa de ferro dele, que é aquele Medvedev. Os inimigos políticos desaparecem, são envenenados. Os inimigos políticos ele envenena. Ontem mesmo teve um outro julgamento do Navalny, né? Mais um julgamento baseado só porque o sujeito faz oposição, o sujeito que ele tentou envenenar, ele envenenou. Os ingleses sabem muito bem com quem estão tratando, né? Porque ele envenenou 2 que estavam exilados na Inglaterra, 2 inimigos políticos, adversários políticos, ele que julga inimigos, né? Porque basta ser contra para ser inimigo. E mais, né, Cláudio? Partilhamos da crença em Deus e na família. Pô, o Putin persegue gays. O Putin persegue gays. Então, como assim o Brasil compartilha valores com a Rússia? Compartilha uma ova. E somos solidários, como eu falei, somos solidários uma ova, num país que está agredindo o outro, tentando inclusive acabar com a autodeterminação desse país, porque é direito da OTAN, da Ucrânia, decidir se entra ou não entra na OTAN, Aliança Militar do Ocidente. Ninguém pode impedir. E que, em 2014, anexou a Crimeia. E esses bolsonaristas que estão dizendo que o Bolsonaro foi o Bolsonaro que fez o Putin desistir da ideia de invadir a Ucrânia, que não é uma piada, né? Ontem mesmo, o Partido Comunista, que ainda existe o Partido Comunista na Rússia, principalmente o Partido Comunista, né? Fez lá uma moção pedindo ao Putin que reconhecesse as regiões separatistas da Ucrânia como repúblicas autônomas. Quer dizer, é um rolo desgraçado em que você tem lá um tirano tentando invadir outro país e tentando ditar uma nova ordem mundial, retomando, aliás, nova não, ditando uma velha e antiga e superada ordem mundial de esferas de influência na Europa. E aí vai o Bolsonaro e diz hoje que, coincidência ou não, né? Por causa da visita dele, quer dizer, com a visita dele, ou por ocasião da visita dele. Temos o vídeo. O Putin desistiu de invadir a Ucrânia, qualquer coisa. Põe o vídeo aí, porque mais uma fala insana, né? E qualquer conflito não interessa para ninguém no mundo. Mantivemos a nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira, e pelo que tudo indica, uma grande sinalização que o caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para a Rússia e a Ucrânia. Coincidência ou não? Coincidência ou não? Vamos lá. Tem mais um aqui, ele falando, tentando justificar, porque é o seguinte... Eles divulgaram, que é protocolo, né? Divulgaram um comunicado conjunto, e aí, ironicamente, dizendo que, expressando preocupação, olha só, Mário, o comunicado divulgado, inclusive pela chancelaria brasileira, os dois expressando preocupação com o aumento da instabilidade em diferentes partes do mundo, e defendendo que os conflitos sejam solucionados por meios pacíficos e pelo engajamento diplomático. Quer dizer, falácia absoluta, né? Você acabou de dar o quadro geral e tudo que o Putin, né, não está fazendo é isso. Na verdade, ele é protagonista hoje de um dos principais focos de tensão, né, no mundo, né? Uma ameaça latente aí que pode aí decorrer numa guerra em poucos Cláudio, dias. E não é que ele vai, assim, não é que o receio do Brasil não deve ser apenas com o fato de ele poder colocar
mísseis na Venezuela e instalar uma base formalmente. Ele já tem lá militares russos assessorando o desgoverno, né, a ditadura do Nicolás Maduro. Ditadura esta que os russos armaram até os dentes. A Venezuela hoje tem armas muito mais modernas que o Brasil, que o exército brasileiro, que as forças armadas brasileiras, graças à Rússia. Então, sabe, olha, o Bolsonaro está isolado politicamente, o Biden não deu um telefonema sequer para o Bolsonaro desde que foi eleito, em função até das... Não, função não, até não, principalmente, né? Pelo que o apoio que o Bolsonaro dava ao Trump, a ligação com o Trump, e aí isolado internacionalmente, arrumaram essa viagem para ele, para o Putin, que para o Putin foi bem, foi bom, em função de tudo que eu falei. Agora, precisava ter um pensamento um pouco mais, em termos geopolíticos, né, mais consistente. Além do que, só para também não deixar barato, o fato de isolar politicamente o Bolsonaro no cenário internacional é um erro dos Estados Unidos. É preciso que se diga, é um erro do presidente Joe Biden. Porque ele não pode deixar de conversar com o presidente brasileiro. Ele tem que tapar o nariz e conversar com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi eleito e o Bolsonaro representa um país. Então, quando o Biden não precisa ser íntimo do Bolsonaro, nem trocar confidências com o Bolsonaro, né, mas um gesto de boa vontade era preciso que existisse, porque é uma homenagem, digamos assim, em relação ao Brasil. O Bolsonaro é presidente do Brasil. Você não pode fulanizar tudo nas relações internacionais. É um erro do Biden. E aí, o erro do Biden está implicando essa coisa aí que a gente está assistindo, essa viagem do Bolsonaro à Rússia, porque em determinado momento, se a relação com o Biden fosse boa, né, talvez o Bolsonaro tivesse pensado, não se sentisse tão isolado, e talvez tivesse pensado mais um pouquinho, né, antes e a sua chancelaria, né, em organizar essa viagem à Rússia neste momento. Tudo bem, pode ter sido uma coincidência mesmo. Eu digo, a viagem foi, já estava marcada, e a coisa na Ucrânia. Isso foi uma coincidência. Você tocou num ponto... O Bolsonaro não tem nada a ver com o Putin tirar a tropa da fronteira com a Ucrânia ou não. Isso aí é uma piada. Isso é uma bobagem. Você tocou, quando você menciona essa coisa, né, a política externa, ela precisa ser uma política de Estado, né, ela precisa estar ali, você precisa cuidar das relações bilaterais, multilaterais, as relações dos países, né? Então, assim, o Bolsonaro, ele também demonstrou de forma clara que que a relação dele não é por aí, né? Ele tinha ali, estava ali quase uma submissão em relação ao Trump, né? E não fez mais, né? E aí muda, né? Vem o Biden e tal, e também não tem nenhuma... Os erros são sucessivos, né? Obviamente, de ambos os lados. O que eu estou aqui é só isolando este momento, né? Na história, veja, existe um jogo político, né? A gente, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né? O Brasil teve, em alguns momentos, um movimento pendular, né? Em função dos regimes que existiam. Por exemplo, no caso do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um simpatizante do fascismo. Esse Getúlio Vargas que passou a posteridade, que virou herói da esquerda, isso é depois do Estado Novo. No Estado Novo, o Getúlio Vargas tinha relações íntimas, né, com o fascismo e depois com o nazismo, né? Agora, é aquilo, os Estados Unidos, em determinado momento, precisavam do Brasil, precisavam de uma base em Natal, né, para que pudessem fornecer, que fosse auxiliar ali nas forças que estavam na África e no sul da Europa, e
negociou-se ali a usina siderúrgica de Volta Redonda para o Brasil mudar de lado, né? E o Brasil enviou até uma força expedicionária para a Europa. Então, assim, o que eu quero dizer é que existe uma espécie de toma lá da cá nas relações internacionais, né? Sem dúvida. Agora, é preciso pensar num âmbito mais geral. Nesse caso aqui, fertilizante, compra de fábrica de fertilizante, qualquer coisa que valha, não é assim uma carta muito valiosa para que o Brasil se alinhe à Rússia, né? E faça esse jogo. Assim como eu disse, do outro lado, lá dos Estados Unidos também, o Biden está pisando na bola em relação ao Brasil, né? Tem que tapar o nariz e tem que conversar com o Bolsonaro, sim. Se não quer ver esse tipo de palhaçada acontecer na América Latina, né? Porque daqui a pouco Tem é um isso. Daqui a aspecto. pouco os caras se instalam aqui uma base russa, né? E reeditam podem reeditar até a crise dos mísseis em 62, né? Quando o Khrushchev resolveu instalar mísseis em Cuba e o Kennedy fez aquele bloqueio e o mundo ficou à beira de um conflito atômico. A gente está vendo certas repetições aqui, né, nesse momento, tanto na Europa como talvez na América Latina. Tem que tomar cuidado com essas coisas. O homem lá, o tal do Putin, ele quer de fato reviver o Império Soviético. Não é brincadeira.